Salve, salve, Brenda. Salve, salve a toda a audiência do Semanário Latino-Americano. Um prazer estar com vocês todos e todas e todas nessa audiência dessa noite. Como nós bem sabemos, tivemos aí um processo eleitoral ontem de 8 da manhã às 17 horas, horário regular de Brasília, durante o dia 2 de outubro, histórico, o momento da festa democrática brasileira. Olha a Ivana Andrés aí acompanhando também, ó. Grande salve. Sara Penélope, minha parceira do marketing aqui no Distrito Federal também, esteve participando com a gente da campanha. Grande Regis. E nós tivemos um momento bastante dramático, intenso, né, sob muita pressão, infelizmente, né, podia ser uma coisa mais suave, mas infelizmente a presença da extrema direita hoje, inclusive representada especialmente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, nessa presidência, leva muita atenção, ameaças de violência, né, mas por muita bênção, eu acho que houve algum chamado ao bom. Aí, Vinícius, pode voltar. Aí, teve uma interrupção, mas aí agora a câmera tá bacana, só habilitar o áudio e aí... Isso. Me escuta? Sim, tá ótimo. Legal. E então, dizia para você que houve uma... Então, assim, havia uma tensão e uma ameaça no ar, inclusive, de agressividade, etc. Mas o que a gente acabou percebendo, talvez tenha sido o bom senso das pessoas, espero que tenha sido de fato isso, mas havia uma expectativa, pelo menos aqui no Distrito Federal, da onde eu acompanhei, havia uma expectativa de maiores ocorrências, etc. Mas foi em um clima de muita paz. Não houve grandes agressões, grandes ameaças violentas, de fato. Sinto que a população, de alguma forma, está aos poucos se conscientizando da necessidade desse processo democrático, do rito democrático ocorrer, para que hajam, de fato, eleições, não só para a presidência da República, mas para os demais integrantes também. Talvez por isso eles tenham amenizado também, porque sabem que não era no primeiro turno que se resolveria essa parada, apesar de que eu ouvi análises de alguns companheiros que disseram que havia mesmo a compreensão, e eles espalharam muito a fake news de que era para o presidente Bolsonaro ter sido eleito no primeiro turno. Eles desconfiam das pesquisas e dizem que as pesquisas não têm o menor fundamento e que acusam a mídia e não confiam na ciência básica, né? E renegaram completamente o resultado dos diagnósticos das pesquisas, apesar de que a gente sabe que diagnósticos não são prognósticos, né? Assim, tipo, não é porque há uma estimativa de... e a gente vai falar um pouquinho sobre laboratórios de pesquisa e esses instrumentos de pesquisa de análise de possíveis resultados eleitorais, né? Então, assim, não é porque se estimou que determinado candidato pudesse ter tal resultado que objetivamente ele vai ter que ter esse resultado. Inclusive, depois especialmente da inserção da internet como um instrumento de campanha mais acirrado, especialmente a partir de 2014, mas já em 2018 em especial ficou muito claro isso, que as pesquisas apontavam um determinado resultado e Bolsonaro saiu com resultado maior. E dessa vez, mais uma vez, isso ocorreu. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral estimou aproximadamente, então, em 43% dos votos, com quase, acho que hoje já houve a apuração final de todas as urnas, mas até pela manhã ainda havia um pequeno percentual de urnas que vinham do Amazonas, de alguns locais mais distantes e do exterior do Brasil, que ainda estavam terminando se apurar, mas eram bem pouquinhos. Então, assim, o resultado, especialmente ontem, com 99, pouquinho por cento de urnas apuradas, era de que haviam, então, 48% dos votos para Lula e 43% para Bolsonaro. As últimas pesquisas anteriores, né, de boca de urna, um dia das eleições, davam Bolsonaro com 35% aproximadamente, e Lula, sim, já com 47%, 48%, como assim chegou. Então, a de Lula foi bem aproximada. A de Bolsonaro, de 35% para 43%, oscilou bastante, não é? Mas, ainda assim, Bolsonaro conta com... bom, aí houve a análise de alguns especialistas, né? Ivana Krause, que eu estive acompanhando mais cedo,
alguns cientistas políticos que pontuam que havia muitos votantes indecisos, que há esse fator de alta influência de Bolsonaro por meio do seu gabinete do ódio e da robotização de informática também, que eles realizam muito, de forma muito esperta, de muito uso, muita manipulação de fake news, mas é muita manipulação por meio de fake news, né? Eles mentem para a população sistematicamente, com vários aspectos. Inclusive mentiram bastante para o próprio eleitorado, afirmando que Bolsonaro teria 70% dos votos e, né, não chegou lá, né? E então foi constatada essa vitória de Lula já no primeiro turno, né, com 48% dos votos, uma votação já esperada. As pesquisas todas davam a oscilação entre 46%, 47%, 48%. Chegou a ter 49% em algumas pesquisas e bateu efetivamente 48%. Então, querendo ou não, é um resultado eficaz dos institutos de pesquisa, que, como eu disse, fazem estimativas, eles não são obrigados a acertar, né, porque a política ela é um fenômeno humano também, né, mas o resultado de Lula muito expressivo. Lula, inclusive, numa coletiva de imprensa mais cedo, trouxe a informação importante de ser observada, que é a análise de que Lula lembrou que nenhum presidente desde 88, quando retomada a democracia e que há eleições presidenciais desde a campanha das diretas já e etc., não é? Que tivemos então as primeiras eleições democráticas em 89, em que Lula já foi candidato naquela época. Inclusive, desde aquelas eleições, nenhum presidente que estava na máquina, ou seja, que estava no governo, perdeu no primeiro turno. Tá. Então, Bolsonaro, estando no governo federal, perdeu o primeiro turno com 43-48 para Lula, não é? Então, nós já temos um grande resultado, um momento muito importante aí. Já estava esperado, era essa estimativa no primeiro turno mesmo. E agora, Lula, então, passa a fazer costuras para a gente observar o quê? Acabou de passar os dados aí embaixo, né? Brenda organizou aí junto com a gente esses dados investigados aí a partir do Tribunal Superior Eleitoral e dados da apuração da TV Câmara aqui do Distrito Federal, apurando, então, cerca de 7% de pessoas indecisas, né? Ou, desculpa, pessoas que se abstiveram. Abstenção perdão, estou confundindo. Indecisos de 7%, né? Que ficou essa confusão. Havia, então, dados de indecisão de 7%. Por isso, essa indecisão pode ter gerado uma maior votação de Bolsonaro do que os 35% esperados nas eleições. Mas houve aí o dado importante também de 20%, 20,9% de abstenções, né? Então, assim, a cada 5 eleitores brasileiros, um não foi às urnas votar. Há uma abstenção que segue um padrão aproximado das últimas. Na última, em 2018, houve 0,23%. Olha aí, Gassi Simas também participando aí com a gente. Boa noite, Gassi. Então, nós tivemos em 2018 20,3% de abstenção, né? 20% da população brasileira, que é cerca de 30 milhões de pessoas, aproximadamente, da população votante, tá? E a gente tem, então, 20% de pessoas que não foram votar. Então, se a gente passa a disputar esse eleitorado, né, Lula precisando de apenas mais 2% do eleitorado para chegar aos 50%, quem sabe buscar esses 3% para chegar a 51% e já ter uma boa ideia, né? Já ter uma eleição neste segundo turno, mas ainda assim podendo superar mais, né? Então tivemos alguns dados aqui que estão passando aqui embaixo também, se pode ver que cresceu um pouco o número de mulheres eleitas. Na Câmara dos Deputados houve 91 deputadas federais eleitas, no ano de 2018 eram 77, então esse aumento, o acréscimo do investimento de recursos nas campanhas pode ter influenciado para bem, para aumentar a campanha das mulheres, né? De tal forma que nós tivemos mais mulheres eleitas também na Câmara dos Deputados. E assim nós tivemos, então, alguns resultados bastante positivos. O Partido dos Trabalhadores teve um acréscimo em sua bancada de deputadas e deputados federais, de 68 para 80 deputados federais. Isso é importantíssimo para a base de um possível governo Lula, caso ele venha a vencer neste segundo turno,
né? No Senado Federal também houve acréscimo e aumento das senadoras eleitas, tá? Me parece que houve um aumento também, temos que observar ali quanto por cento, se não me engano, está aqui embaixo, mas de toda sorte é importante o aumento da representatividade das mulheres, inclusive com 3 mulheres transexuais eleitas nessas eleições no Brasil. Então, a gente traz alguns desses dados para o semanário e observando, obviamente, que a gente pode sentir também um aspecto importante na leitura, que falava sobre a performance do PT ao longo de suas eleições em primeiros turnos.